Olá, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades, né, de português. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro de português nas páginas 101 até a página 103. 101 até a página 103. Nós vamos falar sobre verbos, né? Então, vamos saber aí o que é verbos, ok? Então, prestem atenção aí no slide. Então, o que é verbo? O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Então, olha só, o verbo, ele indica ação. Então, o verbo é a classe de palavras que indicam uma ação, que indicam um estado, que indica fenômeno da natureza, com inúmeras flexões, ok? Então, nós vamos ver agora quais são essas flexões. Observe as frases a seguir. Eu coloquei as frases aí do livro, ok? Marquinhos caiu na escada. Papai bebe o suco e mamãe corta o bolo. Luana está alegre. O cachorro é valente. Há muitos anos não chovia, ventava muito. Então, observem que a palavra caiu, bebe, corta, está, chovia e ventava está grifada, né? Está destacada de vermelho, porque essas frases, essas palavras que estão em destaque, elas são verbos, certo? Todas essas palavras são verbos. Então, vamos saber o porquê aí. Olha só. As palavras caiu, bebe e corta são verbos que indicam ação. E o que é que indica ação? São aquelas coisas que nos movimentam, tipo cair, beber, cortar, dançar, brincar, né? Partir, sair, né? Dormir, falar, escrever. Então, tudo isso é ação, indicação, são movimentos que nós fazemos. Então, são ações, movimento. As palavras está e são verbos que indicam o estado, né? O estado em que a pessoa se encontra, né? Está, Quando diz Luana está alegre, então é o estado em que ela se encontra, ela está alegre, né? O cachorro é valente, então é o estado que ele se encontra, né? Naquela estado de valentia, então ele é valente, então indica estado. E as palavras chovia e ventava são verbos que indicam fenômeno da natureza, né? Fenômeno natural. Chover não é um fenômeno natural? Ventar não é um fenômeno natural, né? Então, indicam fenômeno da natureza. Espero que tenha ficado clara aí essa parte para vocês, certo? Que é ação, estado e fenômeno da natureza. Vamos conhecer os três tempos do verbo, né? Os tempos verbais simples, né? Então, o tempo verbal, ele indica o momento da realização da ação, né? Se está acontecendo naquele momento, se já aconteceu, se vai acontecer, então indica o momento da realização da ação. Então, os tempos verbais simples são presente, pretérito e futuro, né? Então, o presente indica que a ação se realiza atualmente, está acontecendo ali, agora, certo? Um exemplo aí, olha que eu coloquei. Estudo, escrevemos, eu estudo, eu escrevo, nós escrevemos, né? Nós dançamos, nós falamos, eu falo, tu fala, a menina fala. Então, olha só, o verbo fala, né? O verbo falar, né? Então, está indicando o presente, indicação naquele momento, a ação realizada no momento presente, certo? Que está acontecendo. O pretérito ou passado, né? Pode ser passado ou pretérito, indica que a ação é anterior ao momento presente, ou seja, é passada, foi uma coisa que passou, né? Exemplo, estudei o verbo, fazia os exercícios, né? Eu estudei, né? Nós estudamos, né? Eles estudaram, né? Eu saí, eu escrevi, eu falei, então indica passado, certo? Então nós chamamos de pretérito também.
E o futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual, ou seja, é uma coisa que vai se realizar ainda. Exemplos: eu estudarei quando chegar a casa, né? Eu vou estudar quando chegar em casa, ainda vai acontecer, é uma ação que você ainda vai desenvolver, vai fazer. Eu vou estudar ainda, eu estudarei, né? Eu escreverei, né? Então, indica um tempo, uma ação que ainda vai se realizar. Então, o presente é uma ação que se é realizada no momento, o passado, o pretérito, é uma ação que já passou, e o futuro que ainda vai acontecer, ok? São 3 os modos verbais, né? Então, os modos verbais indicam as diferentes maneiras, né? Como aconteceu, de um fato acontecer. São 3 modos do verbo. O indicativo, que indica certeza. Então, o indicativo, o verbo do indicativo, ele indica certeza. O 2, subjuntivo, indica atitude hipotética, é uma coisa duvidosa, é uma possibilidade, certo? Então, se diz o modo do verbo subjuntivo. 3, imperativo, indica ordem, pedido. Então, modo indicativo indica a certeza, modo subjuntivo indica uma ação duvidosa, uma possibilidade, e o imperativo indica uma ordem, um pedido, ok? Vamos ver agora as 3 conjugações do verbo, né? As 3 conjugações verbais no infinitivo, na terminação, né, do infinitivo, ou seja, é a forma que identifica o verbo é o infinitivo. Então, o infinitivo, ele termina em AR, ER e R. Então, os verbos, né, as flexões verbais, as 3 conjugações do verbo são AR, ER e R. Os verbos terminados em AR indicam os verbos de primeira conjugação. Os terminados em ER indicam os verbos de segunda conjugação. E as palavras, né, os verbos terminados em IR, indica terceira conjugação, ok? Alguns exemplos que eu coloquei aí, né, das flexões do verbo e as suas terminações em AR, que é a primeira conjugação: cantar, falar, voar, jogar, estudar, né, contar, falar, brincar, né, sair e etc. Terminados em ER, correr, erguer, estender, varrer, escrever, né? E outras também. Ir, mugir, rir, sair, fugir, né? Então, subir. Então, são verbos de terceira conjugação terminados em IE. As formas nominais do verbo são, então, as formas nominais do verbo, né? São 3 formas do modo: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo. Quais são as formas nominais de verbos que estão no infinitivo? São aquelas que eu falei com as terminações, né? Cantar, julgar, correr, sorrir, nas 3 conjugações. Então, nós temos o infinitivo. O gerúndio, né? Sempre tem uma terminação, ó. Julgar, julgando. Termina em ando, endo, indo. Então, é o gerúndio, né? Julgar, julgando. Correr, correndo. Sorrir, sorrindo. Então, julgando, correndo e sorrindo estão no gerúndio. E no particípio? Julgado, terminado em ado, ido, né? Então, nós temos o verbo, as formas nominais do verbo no particípio. Julgar, julgando, julgado. Correr, correndo, corrido. Sorrir, sorrindo, sorrido. Então, são as 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio com essas terminações: ando, endo, ado, ido, certo? Vamos ver agora a pessoa e número do verbo, né? O verbo, ele varia em pessoa e número de acordo com as pessoas gramaticais. Lembram dos pronomes primeira, segunda e terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, o verbo varia em pessoa e número de acordo com as pessoas gramaticais. Ó, primeira pessoa, né? Parto. Segunda pessoa, partes.
terceira pessoa, parte, plural, primeira pessoa, partimos, segunda pessoa, partis, terceira pessoa, partem. Então, eu estou conjugando aí o verbo partir, de terceira conjugação, né, IR, no singular, primeira pessoa e terceira pessoa do singular, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Como ficaria utilizando os pronomes? Eu parto, tu partes, ele parte, né, ele ou ela parte. No plural, nós partimos, vós partis, eles ou elas partem, ok? O número e pessoa, né? Então, a primeira pessoa é quem fala, eu. E no plural, no singular, eu. E no plural, nós. Então, a primeira pessoa, quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala, com quem eu estou falando. Tu, no singular, e vós, no plural. E a terceira pessoa, de quem se fala. Ele ou ela, no singular, e eles ou elas, no plural. Aqui, né, eu quero que vocês observem aí no livro de vocês os verbos da primeira conjugação, né, que são os verbos terminados em AR, né, que nós vimos lá no slide anterior do indicativo. Então, tem aí o verbo cantar, né, do presente, o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Eu vou deixar essa tabelinha para que vocês possam ver também, né, aqui tem no livro de vocês também, na página 102, certo? Vocês podem olhar também. Aqui tem os verbos da primeira conjugação também, né? AR, cantar, no subjuntivo, né? Nós vimos no indicativo, que indica certeza, o subjuntivo, que indica, né? Como eu falei lá no outro exemplo, que o modo subjuntivo indica uma incerteza, uma possibilidade, certo? E o verbo cantar, de primeira conjugação, no modo imperativo, que indica uma ordem, um pedido, certo? Observe aí no livro de vocês também, ok? E temos os verbos da primeira conjugação das formas nominais, né? Que é o verbo do infinitivo, gerúndio e particípio, que vocês podem observar também aí no livro de vocês, ok? As formas no infinitivo pessoal, né, de primeira conjugação, como fica. E também vocês irão observar todos esses quadros que eu coloquei nesses slides no livro de vocês. Tem no livro de vocês. Então, eu passei só para os lados para que possa ficar mais claro, ok? Então, a atividade da página, né, a página 103, vocês irão fazer aí a primeira e a segunda questão relacionados aos verbos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijo, até a nossa próxima aula.